Oi, galera do Dei Valor, do Rio Grande do Norte. Eu sou Lucas Paz, diretor do curta Erase Me. Primeiro, para mim é uma satisfação estar falando com vocês sobre cultura nesse programa que tenho certeza está no gosto de todo mundo. E falar que é uma satisfação como cearense estar aqui em Los Angeles dirigindo um trabalho em português com um artista super talentoso que agora dá cara pro programa de vocês, o João Vitor Salles Damasceno. Ele viveu o personagem do meu roteiro, do Erase Me, que em português significa Apaga-me, como Lúcia, uma transgênero. E nos tempos que a gente vive, principalmente aqui nos Estados Unidos, de tanta intolerância, de tanto afastamento, eu acho que falar de um universo que para muitas pessoas ainda é desconhecido, ainda é distante, ainda gera debate, discussão e preconceito, tem uma relevância muito grande nos tempos que a gente vive, em que aceitar ser humano ainda é uma dificuldade. Essa era a minha vontade ao abordar esse filme, um filme que traça um trajeto familiar à medida que uma figura que é marginalizada socialmente, principalmente no período que a gente está falando, dos anos 80, e ela está em busca do pai. Ela está em busca desse laço familiar, de uma figura que a abandonou muito cedo na infância. Então, a Lúcia tem essa missão de encontrar qualquer rastro, qualquer vestígio do passado, em que a mãe sempre se negou a falar sobre. E como vocês podem ter um gostinho aí no trailer, vocês podem ter uma noção de como o filme vai abordar essa busca. Uma busca difícil, árdua, traumática também. No momento em que ela já está numa fase mais madura da vida, né? E se naquele período histórico as escolhas profissionais, mesmo de ser, eram limitadas por um círculo social, vale a pena refletir até que ponto nós evoluímos enquanto sociedade para aceitar as diferenças. Parte desse projeto foi muito importante que nós fôssemos ao centro de suporte aos transgêneros aqui em Los Angeles. Eu frequentei o centro por 1 mês e meio e foi muito interessante trabalhar com os atores essa percepção mesmo, mais por um aspecto físico do que por uma abordagem psicológica. Eu queria que eles primeiro entendessem no corpo o que significava ser essa figura diferente, essa figura tão sofrida em busca de um laço sequer familiar. E o João me deu esse prazer de dar a vida à Lúcia, o André Engraçamelo, o Pedro, que vive o pai. Temos um elenco muito bonito da Thalma de Freitas como atendente, a Ângela, que faz esse intermédio entre as duas figuras, que silenciosamente compactua com o que esse médico pratica, o que a gente vai descobrir no desenrolar do filme. Eu não quero falar tanto para que vocês tenham um gostinho de sentir, através aí do trailer, do teaser, do que se trata e ficarem curiosos. Queria deixar o meu obrigado ao João pelo convite, dizer que também temos a Daniela Escobar fazendo o papel da mãe e da amiga da Lúcia, através, né, de um trabalho de voz. E foi um projeto assim super rico, super de aprendizado a lidar com atores no set numa realidade que pra gente era tão diferente. Colaborações que são muito preciosas, como foram dessas atrizes que têm reconhecimento aí no Brasil, na TV, no cinema, na música. A Thalma é uma excelente cantora, uma herança musical grandíssima da Orquestra Imperial e do pai. Eu não podia estar mais satisfeito com o resultado. A gente está em fase de finalização, procurando uma banda com influências dos anos 80 que se encaixem nesse universo que a gente propõe, em misturar épocas, né, dados simbólicos do período dos anos 80 com dados simbólicos da contemporaneidade, do que significa um pop gay atual, pensar no que tipo de sonoridades são essas que podem contribuir com o roteiro do filme, para vocês entenderem, terem ideia desse time de feras que a gente conseguiu reunir para esse projeto. Fora os artistas já citados, como o André também aqui já citado, que já foi integrante do Grupo Oficina, por exemplo, aí em São Paulo, no Brasil, um grupo com história ímpar na nossa cultura, escrito em livros e conhecido ao redor do mundo.
Nós também contamos com a participação da artista visual Erika Harsch. Ela é mexicana, residente em Nova York, e ela nos cedeu muitas de suas obras originais para comporem o cenário desse nosso filme, para darem vida e personalidade aos nossos personagens desse filme. A Erika, ela me chamou muita atenção em 2008, numa exposição que eu vi em São Paulo, com uma obra chamada Ímagos, com essas borboletas que, num olhar mais minucioso, se pode perceber um elemento, um símbolo lá presente, que se conecta diretamente com a metáfora que a gente trabalha nesse filme. Então eu convido todos a conhecerem também o trabalho dela. Para vocês terem uma ideia, a Erika já teve seus trabalhos presentes também em longas metragens, como um filme chamado Só Deus Sabe, do diretor brasileiro Carlos Bolado, com Alice Braga, com Diego Luna. Então a gente realmente teve uma equipe muito generosa. O nosso editor, Noando Santos, brasileiro também, que trabalhou firme e forte na edição. Eu acredito também, João, que o público em geral fica muito curioso por saber o processo de se fazer um filme. E podendo citar assim, várias curiosidades a respeito do Erase Me, desde o fato de que se baseou num poema que eu escrevi em 2013, até o fato de que nós fomos durante 1 mês e meio para um centro de suporte a transgêneros. Fomos buscar casting num bairro aqui de Hollywood, West Hollywood, que tem uma comunidade grande LGBT. Até saber que o Brasil é o país número 1 em assassinato de transgêneros, e ser esses todos os motivos que carregam uma produção, que justificam uma produção como essa, eu não posso deixar de lembrar aqui um fato muito curioso a respeito da nossa produção também, que foi a mudança brusca, repentina, extrema, de um roteiro que foi todo escrito em inglês para ser gravado com atores americanos, que em uma semana a chave virou, mudou tudo a respeito do processo, e eu decidi traduzir para o português o roteiro inteiro, e já contando com um elenco que mais da metade era de brasileiros, tomar essa decisão corajosa de, em Hollywood, em Los Angeles, gravar na nossa língua mãe. Eu percebi logo que a visceralidade que eu buscava no estilo, na estética e a aspereza, a aridez do assunto se justificavam muito mais na nossa língua mãe, na realidade crua que a gente vive aí no Brasil, na forma de trato das relações, da forma como eu vi esse assunto. Para mim, enquanto diretor, era muito mais verdadeiro, mais legítimo que eu tratasse desse tema na nossa língua mãe. Então eu tomei essa decisão, que até hoje eu vejo como uma das melhores coisas que eu podia ter feito, que foi realmente traduzir o roteiro, trocar o meu elenco. E o João, que era um papel secundário na nossa história, eu logo percebi a dedicação que esses atores que tinham papéis secundários estavam dedicando a esse projeto, e dei uma reviravolta total. Alguns dos papéis foram mantidos, a Thalma de Freitas permaneceu no papel que ela foi escolhida para interpretar, e eu mudei o meu ator principal, e graças a essa mudança tá aí o João hoje brilhando nas telas com o Erase Me. Então achei que esse era um fato curioso, além do interessante processo que ele pode falar um pouco mais a respeito, no qual a gente se lançou, que foi aprender a passos básicos de strip burlesque, passos básicos de dance pole, ensaios mesmo de jogo de cena, de improviso, de aflorar os sentidos, de luta entre pai e filho, entre atores. Então foi um processo do qual eu me orgulho bastante enquanto diretor. Espero que aí de repente o João compartilhe um pouco mais das percepções dele enquanto ator, como é que foi essa investigação, até jogar nas mãos dele essa responsabilidade de transformar toda a fisicalidade dele, a voz, entender esse novo universo, mesmo compor uma coreografia para se apresentar num show em que ele era a atração principal. Então acho que esse personagem ele tem muitos altos e baixos na vida, condensados ali em 18 minutos, que vale a pena todo mundo assistir. Quero agradecer a todo mundo que fez desse filme
mais bonito, mais relevante na história que a gente vive atualmente. E deixar o meu abraço aí pro João. Grande satisfação de estar falando com vocês aí no Rio Grande do Norte, e quiçá no Brasil inteiro. Deixar o meu beijo aqui, dizer que se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da nossa história, segue-nos no Facebook com facebook.com/Preformance, para saber mais dos projetos do Preformance Artistic Productions, sob minha direção e produção. Fica o convite e vejo vocês numa próxima.